Fala aí rapaziada, estamos aqui gravando mais um vídeo para o canal e dessa vez vamos fazer uma análise de partida. É, Hoje nós tivemos Botafogo e Corinthians, né? Eu tive a oportunidade de estar presente no estádio assistindo a partida e teve muita coisa interessante que a gente pode comentar sobre essa partida. Vamos dar uma olhada aqui rapidamente nas estatísticas, mas olhada rápida porque o que importa no futebol é a bola na rede, né? A única estatística que importa é que o Botafogo fez 2 gols e o Corinthians fez um. A gente pode ver aqui que o Botafogo teve 2,3 gols esperados, enquanto a equipe do Corinthians teve aproximadamente 2. Boa parte desses 2 gols esperados veio das 2 cobranças de pênalti que a equipe do Corinthians teve. É, o Hugo, goleiro do Corinthians, fez uma grande partida. Conseguiu salvar basicamente um gol para a equipe do Corinthians. Vamos dar uma olhada em como foi taticamente o primeiro tempo da partida. O Botafogo começou num 4-2-4, né? Que a gente já está acostumado a ver o Botafogo, com o Luiz Henrique pelo lado direito, Almada pelo lado esquerdo, Savarino na frente com o Igor Jesus. O Corinthians veio com essa formação de 3 zagueiros que a gente já tinha visto o Corinthians com essa formação na partida contra o Flamengo. E aí você pode se perguntar por que o Corinthians jogaria com 3 zagueiros, né? Como o Botafogo, o Flamengo costumam atacar com 5, 6 jogadores, essa linha de 5 que se forma com os 3 zagueiros e os 2 laterais serve muito bem para poder conter esses 5, 6 jogadores que os times mais qualificados usam. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a forma que o Botafogo atacou durante essa partida. No primeiro tempo a gente viu muito os 2 laterais do Botafogo subindo. O Danilo Barbosa entrava ou do lado direito para fazer essa linha de 3, ou por dentro mesmo com o Bastos do lado direito para fazer a saída de 3 do Botafogo com o Marlon Freitas como único volante. Como o Botafogo tem o Marlon Freitas, que é um grande volante com a bola no pé, consegue virar para os dois lados, consegue arranjar passes por dentro. Então não tem necessidade de colocar mais um jogador aqui para poder fazer essa saída. Então só a saída de 3 com o Marlon Freitas apoiando é o suficiente para a equipe do Botafogo. E aí a gente via mais ou menos o Botafogo assim no ataque, com os 2 laterais subindo bastante, a saída de 3 com os zagueiros e o Marlon Freitas aqui jogando entre linhas. Em certos momentos em que a equipe do Botafogo ficava mais pressionada aqui na frente, precisava de mais um jogador no apoio, o Almada faz essa função aqui, ele entra por dentro para poder jogar no meio junto com o Marlon Freitas. Mas na maior parte do tempo que a gente viu foi isso daqui. A gente também viu muito o Luiz Henrique fazendo essa inversão aqui junto com o Vitinho, pro Vitinho que estreou não muito bem hoje com a equipe do Botafogo, defensivamente foi bem, mas ofensivamente errando muitos passes. O Luiz Henrique gosta muito de jogar nessa região do campo aberto para ele poder ter esse 1 contra 1. Então o Vitinho às vezes vinha por dentro ou então tentava fazer a ultrapassagem por trás para tentar cruzar uma bola na área. E a equipe do Botafogo estava tendo muita dificuldade em quebrar essa linha de 5 do Corinthians, até porque nessas situações assim em que o Corinthians estava bem amarrado lá atrás, bem com a área bem defendida, o Thales Magno descia aqui para mais ou menos pro lado esquerdo para compor essa linha aqui do meio com os 2 volantes, ficava meio que um 5-3-2 a defesa do Corinthians. E aí o Danilo Barbosa nessas situações de ataque contra a defesa também subia, ficava quase com um 2-2-6 o Botafogo atacando em cima do Corinthians. Até o momento que o Almada encontra uma jogada individual do lado esquerdo, ele dá 2 dribles no volante do Corinthians, acha uma bola para o Savarino, o Almada, o número 23, desculpa, o Savarino, o número 10, que tem mais liberdade de movimentação, né? O Almada joga muito pelo lado esquerdo
e o Luiz Henrique sempre pelo lado direito, mas o Savarino está sempre se movimentando, sempre livre para poder jogar por onde a bola estiver. Ele faz uma infiltração, o Almada depois de driblar o volante, enfia a bola para ele, o Luiz Henrique, que estava aqui por dentro nesse momento, pisa dentro da área e conclui para poder fazer o primeiro gol do Botafogo. Vou falar um pouquinho aqui o porquê do Botafogo estar tendo tanta dificuldade, né? Como a gente já falou, o Corinthians estava com essa linha de 5, então toda vez que a bola estava tava do lado, um dos lados do campo, né? O Botafogo ataca muito pelos lados. Esse lateral ele sobe aqui, faz a pressão em cima da bola e mesmo assim o Corinthians ainda consegue estar compacto com essa linha de 4, faz esses 3 jogadores defendendo e consegue fazer uma pressão razoável com esse lateral saindo. Aí quando o Botafogo tem que voltar a bola para poder fazer esse balanço, esse lateral recompõe, aí o balanço faz, a bola chega lá do lado esquerdo, aí esse lateral vai e sai para poder marcar em cima da bola. Então essa linha de 5, mesmo com o jogador saindo, vai ficar uma linha de 4, fica muito compacta e o Botafogo estava com muita dificuldade em penetrar essa última linha do Corinthians, até o Almada encontrar a jogada individual no final do primeiro tempo. Aí logo depois, numa bobeira do Botafogo, o, o Marçal faz um pênalti bobo, que o John teve a felicidade de pegar, mas o Corinthians ainda tentou jogar um pouco no primeiro tempo, por mais que tenha vindo com uma proposta mais defensiva, ainda tentou atacar no primeiro tempo. Aí vamos falar um pouco como o Corinthians atacou durante o primeiro tempo. O Botafogo se defendeu num 4-4-2 normal. O Luiz Henrique e o Almada voltam para compor essa linha de 4, enquanto o Savarino e o Igor Jesus ficam mais à frente. O Corinthians atacou mais ou menos um 3-2-5, né? Como a gente já falou no vídeo no último vídeo do canal, no vídeo falando sobre 3-2-5. Uma das possibilidades de fazer essa linha de 3 são com os próprios 3 zagueiros. Então os 2 laterais, o Mateuzinho e o Bidu, subiam bastante para fazer essa profundidade. O Garro jogou mais pelo lado esquerdo, por esse corredor aqui. O Thales Magno centralizado e o Romero pelo lado direito do campo. Os dois. Opa, tô trocado aqui. Os 2 volantes jogando, dando apoio para essa saída de 3. E foi mais ou menos assim que o Corinthians tentou criar no primeiro tempo quando teve suas oportunidades. A gente não viu o Corinthians marcando muita pressão no Botafogo, mas a gente viu o Botafogo tentando marcar pressão ainda mais quando o jogo estava 1-0. Eu vou falar aqui um pouquinho rapidinho sobre como foi essa saída da pressão. O Botafogo tenta marcar sempre com 5 lá em cima. Então o Almada fica um pouco mais aqui por dentro. O Marlon Freitas é esse jogador que vem aqui para cima para poder marcar a saída de bola. Luiz Henrique aqui também. Esse jogador vem aqui. Os 2 laterais voltam. O Danilo fica mais recuado. Só o Marlon que vai pressionar. E aqui é a linha de 4. Então o Botafogo está sempre marcando aqui essa saída de bola. A partir do momento que o Corinthians escolhe o lado que vai sair, o Botafogo tenta fechar todas essas linhas de passe, fazer a bola aí para lateral. E aí o lateral sem opção, né? Fica preso com a linha lateral, tem que fazer uma bola longa. E o Barbosa hoje sempre, né? Tem um jogo aéreo muito forte e consegue ganhar. O Bastos também, apesar de não ser tão alto, tem uma impulsão boa, consegue rebater essas bolas. Aí, depois no final do primeiro tempo, obviamente com o Corinthians perdendo, o time fez algumas alterações, né? Parou de jogar com essa linha de 5, saiu um dos zagueiros e entrou mais um jogador ali no meio de campo. Aí ficou mais ou menos um 4-2-3-1,
3-1, né? O Garro passou a jogar de 10, entrou mais um, na verdade entrou mais um ponta, saiu um volante por outro volante, e aí o Corinthians passou a jogar num 4-2-3-1. O Botafogo voltou da mesma forma, e aí nos 10 primeiros minutos do primeiro tempo, o Corinthians com essa nova formação conseguiu colocar pressão na equipe do Botafogo. Tava começando a chegar com perigo ali até o momento do segundo pênalti, que aí o Garro vai, cobra e dessa vez faz o gol. Logo depois, mais uma vez numa jogada individual da Almada, né? Ele teve uma ótima partida, com certeza foi o melhor jogador em campo. Mais uma jogada da Almada, ele dá mais dois dribles na jogada, chuta pro gol, a bola desvia e tem a felicidade da bola acabar entrando, mesmo com desvio. Aí depois do segundo gol do Botafogo, o Corinthians começou a ensaiar uma marcação-pressão em cima da equipe do Botafogo nos momentos de saída de bola. Era mais ou menos um 4-1-3-2 que a gente vê bastante as equipes fazendo. Eu não vou desenhar aqui, mas eu vou desenhar aqui. Mais ou menos assim. O Romero aqui na frente. Tentava pressionar a saída de bola. Quando o Botafogo definia um dos lados, o Corinthians pressionava para tentar novamente fazer igual mais ou menos o Botafogo fez no primeiro tempo, a bola longa, para tentar recuperar nessa zona do campo. Aí já quando o Botafogo depois de fazer o gol ainda colocou um pouco mais de pressão na equipe do Corinthians para tentar fazer o terceiro gol, mas sem sucesso. Aí o auxiliar do Botafogo, que estava hoje como técnico, já que o Arthur Jorge está suspenso, ele faz uma substituição, ele tira naquele momento o Savarino. Foi a única grande mudança tática do Botafogo no segundo tempo, foi quando saiu o Savarino, entra o Tietchan, o número 6. E aí o Tietchan, eu não vou trocar aqui o jogador, mas o Tietchan passa a fazer essa função de meio campo, né? Porque como o Corinthians voltou num 4-2-3-1, que a gente comentou, o Corinthians no segundo tempo passou a ganhar mais o jogo pelo meio, já que tinha superioridade numérica. O Botafogo só tinha o Marlon Freitas e o Danilo Barbosa, enquanto o Corinthians tinha o Garro mais os dois volantes. Então o Tietchan entra para poder fazer essa cobertura no meio, mais um jogador ali para ter igualdade. E foi mais ou menos assim até o final da partida. O Corinthians ainda tentou fazer uma pressão no final, mas sem muito sucesso, sem levar muito perigo, muitos cruzamentos, um cabeceio poucos eficientes, como eu disse, sem levar muito perigo para a equipe do Botafogo, que vence uma partida importante, né? Agora na liderança abre 4 pontos da equipe do Fortaleza, e dependendo dos resultados da rodada, pode ficar aí com 2 rodadas de liderança no campeonato. E é mais ou menos isso. Queria agradecer aí o pessoal que assistiu o vídeo até o final. Quem puder curtir, compartilhar o vídeo, ajuda muito o canal. É isso, rapaziada. Valeu.